Estamos no oeste da Austrália Ocidental, uma região árida pouco habitada e conhecida pelos seus vastos depósitos de minerais, principalmente de ferro. E esse trem de 2,5 km de comprimento está transportando esse minério de uma das 16 minas que opera para 4 portos no litoral, a mais de 400 quilômetros de distância, para então ser exportado para o resto do mundo, principalmente para a Ásia. Mas o mais curioso é que ele está rodando sozinho, sem maquinista. Não é à toa que o chamam de maior robô do mundo. Sem nenhum operador, ele faz o trajeto de um dos portos até uma das minas. Um operador então assume durante o carregamento, ele é colocado novamente no modo autônomo e volta para o porto, quando um operador assume novamente o controle na etapa final. E o processo de carregamento e descarregamento também é totalmente automatizado, apesar de haver um maquinista junto. Esses trens pertencem à mineradora Rio Tinto, a segunda maior do mundo, e faz parte do projeto AutoHaul, que começou a operar em 2018. Ele foi feito em parceria com a Hitachi Rail STS, que desenvolveu esse que foi o primeiro sistema ferroviário de carga pesada de longa distância totalmente autônomo do mundo. Até 2020, ela já possuía 221 locomotivas autônomas, cobrindo 1.866 quilômetros de trilhos. 221 locomotivas autônomas da Rio Tinto nesse estado da Austrália. Isso é muita coisa. No total, a Vale tem 490 locomotivas no Brasil. E 1.866 quilômetros de trilhos utilizados só por esse sistema autônomo também não é pouco. Toda a malha ferroviária operada pela Vale no Brasil é de 2.000 quilômetros. Nas locomotivas convencionais, independentemente de quantas houverem em uma composição ferroviária, todas são controladas por uma equipe naquela unidade bem da frente. Isso porque são conectadas entre si por cabos elétricos de controle e mangueiras pneumáticas dos freios. E essa equipe pode ser somente um condutor ou um condutor e um engenheiro. Se houver alguma locomotiva atrás ou no meio do trem, ela é controlada via rádio. Já no caso desse trem autônomo, não há ninguém nas locomotivas, e nem longe dali operando por um controle. Todas são controladas remotamente por um algoritmo de computador. Você pode ver quando ela estiver operando de forma autônoma por aquelas duas luzes azuis que são acesas. Cada locomotiva possui diversos equipamentos e sensores, como alarmes, detecção de colisão, sistemas de câmeras a bordo para o monitoramento em tempo real e o sistema de proteção de trem autônomo, que gerencia o trem em toda a rede e garante que ele siga as regras pré-determinadas pelo sistema de controle na central de operações, que está a 1.500 km longe dali. O que o sistema faz é replicar a operação dos melhores maquinistas da empresa, e então aplicar pequenas melhorias em cada rota, utilizando informações do trem e da topografia da malha ferroviária. Com isso foi possível, por exemplo, aumentar a velocidade média em 6%, além de melhorar a eficiência no consumo de combustível. Claro que aí cabe a discussão sobre o trabalhador estar treinando o algoritmo que vai substituí-lo. Mas, segundo a empresa, eles oferecem novas funções e qualificações para os funcionários substituídos. Além dos encargos trabalhistas associados à equipe, cada vez que um trem desses de 30.000 toneladas precisa parar para troca de equipe, há um atraso significativo na operação. Em uma jornada de 40 horas de ida e volta, as 3 a 4 trocas de equipes representariam um atraso de 1 hora, o que significa um custo bem elevado em uma operação dessa magnitude. Além do custo e transtorno de transportar essas equipes para os trens no meio da viagem, que antes chegava a 1,5 milhão de quilômetros por ano de deslocamento de carro. Outro ponto é a questão da segurança. Os processos automatizados tendem a ser muito mais seguros, pois removem o erro humano da operação, além de tirar as pessoas dos locais de risco. E essa automação é feita mais facilmente em um ambiente controlado desses. Mas, claro, acidentes ainda podem ocorrer, como o que aconteceu recentemente, em 17 de junho, quando um trem autônomo da Rio Tinto com 30 vagões com minério de ferro descarrilou. Mas, como é autônomo e opera em uma região remota, ninguém se feriu. As investigações ainda estão em andamento, mas segundo eles, a causa mais provável é que foi devido a uma falha nos trilhos da ferrovia, que haviam passado por obras de manutenção recentemente, não havendo nenhum vínculo com o trem autônomo. Tirando esse caso isolado, a segurança é sim maior, além da eficiência, da produtividade e da redução de custos com operadores. Então, olhando por uma perspectiva da empresa, é basicamente uma situação de não tem por que não automatizar. Me lembra o que aconteceu nos Estados Unidos.
Havia uma lei de 1937, da época das locomotivas a vapor, que obrigava a ter um engenheiro e um bombeiro operando em cada locomotiva, por questões de segurança. Avançando para 47, a lei continuava a mesma, mas agora em uma época em que as locomotivas a diesel já estavam em amplo uso, as composições eram enormes, com várias locomotivas, e que já era possível conectá-las e operá-las somente por aquela bem da frente. Imagina só o custo de ter obrigatoriamente uma equipe em cada locomotiva, sendo que já tinha tecnologia para operar só por uma. Até que um dia passaram a considerar legalmente todas conectadas na composição como uma única locomotiva, não precisando mais de várias equipes. Sempre há uma certa resistência e um período de adequação quando surge uma tecnologia que muda tanto assim o cenário atual. É normal. No caso do Brasil, a Vale e a MRS também operam trens autônomos, mas é apenas para pequenos trechos em que não é permitido a presença de pessoas, por interdição judicial ou por serem em locais com alto risco de acidentes. Nesses casos, o maquinista opera até aquele ponto, desce e ativa o sistema autônomo. A composição então segue sozinha até o outro lado, onde um segundo maquinista assume novamente a condução. Durante todo o trajeto, o trem é monitorado remotamente para caso haja necessidade de intervenção humana para a operação remota. Voltando à Austrália, a Rio Tinto também possui mais de 130 caminhões autônomos rodando nas minas desde 2018. O sistema com inteligência artificial usa rotas de GPS pré-definidas para navegar automaticamente e recebe as localizações, velocidades e direções de todos os veículos em tempo real, além de outras leituras de sensores no veículo que mapeiam de forma contínua o relevo, pessoas e objetos. Só no ano de 2018, cada um operou em média 700 horas a mais do que um caminhão convencional, ou seja, menos interrupções, e com uma redução de 15% nos custos. A Vale também já possui 27 caminhões autônomos fora de estrada no Brasil e está expandindo a frota. Segundo eles, nos 6 anos de operação não houve acidentes envolvendo pessoas. Os caminhões apresentaram acréscimo de 25% na vida útil dos pneus e motores, o que é bem significativo considerando que o motor desses custa R$ 2.500.000. Além disso, a velocidade máxima deles, que era de 40 km por hora, agora chega a 61, e a quantidade de minério de ferro transportada aumentou cerca de 10%. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Voltando à Rio Tinto, ela também possui 26 perfuratrizes autônomas, a maior frota do mundo. Um operador planeja remotamente as atividades por um turno inteiro, e depois caminhões também autônomos inserem explosivos nos buracos perfurados, calculando a quantidade exata de explosivos necessário em cada buraco, sem desperdícios. E claro, a Vale também possui 20 perfuratrizes autônomas. Talvez possa parecer contraintuitivo ver uma indústria de base como essa de mineração ser tão automatizada, enquanto que nos centros urbanos ainda não temos carros nem caminhões autônomos em amplo uso. Mas na verdade as indústrias geralmente são as primeiras a serem automatizadas. Por se tratar de uma área bem controlada, a automação fica mais fácil. Nesse caso, além de ser uma região remota, toda a ferrovia é particular, operada somente pela Rio Tinto, apesar de cruzar por 42 vias públicas. Outro ponto é que as atividades envolvendo maquinários, veículos e pessoal são todas pré-planejadas. Já o ambiente urbano possui muito mais variáveis a serem consideradas, como mais rotas possíveis, mais veículos com rotas não planejadas, além do trânsito de pedestres. No caso dos metrôs, o ambiente também já é mais controlado, e por isso já existem alguns operando de forma autônoma, como o da linha 4 amarela em São Paulo. Outro ponto, no caso das indústrias como a Rio Tinto, é o enorme valor financeiro associado às atividades que essas máquinas exercem, dando um rápido retorno financeiro. Espero que tenha gostado de conhecer alguns dos maiores robôs do mundo, esses brucutus enormes, mas super modernos. E se algum dia alguém te falar sobre trem fantasma, pede se não é só autônomo mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço.